Olá, hoje eu vou tratar de um tema e é um tema que os empregados mais gostam. Não é o salário. Trata-se das férias. Por que as férias? Porque nas férias não há prestação de serviço, porém há o recebimento de salário. É o que a gente chama de interrupção do contrato de trabalho. Não há prestação de serviço por parte do empregado, porém o empregador tem que pagar o salário. Tudo bem? Lembrando que esse pagamento do salário ele é acrescido de um terço constitucional, tudo bem? Paga o salário mais um terço. Outra questão, além de pagar o salário mais um terço, tem que antecipar esse pagamento. O empregador precisa pagar as férias até 2 dias antes do empregado usufruir das férias, tá ok? Paga-se então o salário mais um terço antecipadamente até 2 dias antes de iniciar o gozo das férias por parte do empregado, tá ok? Agora, como que o empregado adquire as férias? O legislador pensou da seguinte maneira: os 12 primeiros meses que o empregado trabalha, ele adquire as férias. Isso a gente chama de período aquisitivo. Ocorre que, oriundo do poder diretivo do empregador, o empregador é quem define o dia que as férias vão começar, tá? E o legislador agiu da seguinte maneira: os 12 primeiros meses o empregado adquire as férias, período aquisitivo, e os 12 meses subsequentes é o período concessivo. O empregador precisa conceder as férias dentro desse período concessivo, 12 meses subsequente ao período aquisitivo. Se o empregador não conceder as férias no período concessivo, deixar extrapolar o período concessivo, o empregador terá que pagar em dobro as férias adquiridas. Muita atenção com isso aí. E diante dessa situação em que o empregador é quem define a data que o empregado vai gozar das férias, o empregador precisa avisar o empregado com 30 dias de antecedência, tá ok? E por escrito, para não pegar o empregado de surpresa, para o empregado poder planejar as suas férias, tá bem? Algumas peculiaridades e até que a reforma trabalhista trouxe no que tange a fragmentação das férias. O empregador e o empregado pode fracionar as férias, dividir em períodos, via de regra são 30 dias de férias, eles podem fracionar essas férias. A reforma trabalhista diz que sim, que agora a gente pode fracionar até em 3 vezes. Antes da reforma era admitido apenas 2 vezes. Agora eu posso fracionar em até 3 vezes, tá ok? Desde que tenha anuência das duas partes. Lembrando que um período não pode ser menor que 14 dias e que nenhum período dos três seja menor que 5 dias. Tem que respeitar essa limitação aí, tá bom? Uma outra questão que a reforma também deixa evidente é que o empregador não pode conceder as férias antes de um feriado ou antes do final de semana. Ele precisa respeitar aí uma anterioridade de 3 dias. Então eu posso conceder as férias até 3 dias antes do feriado ou até 3 dias antes do final de semana, tá bem? Uma outra peculiaridade também, que é dúvidas bem recorrentes, é no que tange o abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? Nada mais é do que a venda das férias. O empregado pode vender as férias? O legislador diz o seguinte, que o empregado ele pode vender uma parcela das férias. O legislador permitiu que o empregado vendesse um terço das férias. Se o empregado tem direito a 30 dias de férias, ele pode vender 10 dias de férias, tá bem? Desde que o empregado faça um requerimento por escrito lá no período aquisitivo, tá bem? No período aquisitivo, o empregado demonstrou que tem o interesse e quer vender um pedaço das suas férias, o empregador querendo,
aí ele pode fazer essa negociação, o empregador pode comprar essa parcela das férias, tá bom? E uma outra questão que é importante também a gente dizer é que se o empregado recorrentemente venha faltando injustificadamente ao trabalho, dependendo da quantidade de falta, ele vai diminuindo o período das férias dele. Por exemplo, se ele falta 6 vezes dentro do período aquisitivo, injustamente, sem fundamentar essa ausência, ele vai ter direito a 24 dias de férias, tá ok? Caso esse empregado fique afastado recebendo auxílio do INSS por mais de 6 meses, ele perde o direito de férias, tá bem? Ficar ligado nisso aí, muita atenção. E para a gente finalizar, cumpre a gente falar um pouco das férias proporcionais. O que são as férias proporcionais? Por exemplo, o empregado trabalha 9 meses, ele não adquiriu o direito de férias, porque a gente viu que o período aquisitivo é de 12 meses. Ocorre que, nesses 9 meses, há ruptura contratual, há extinção contratual, seja por pedido de demissão ou seja por uma rescisão sem justa causa. O empregado vai ter direito às férias proporcionais e vai ser na razão, no caso hipotético, de 9/12, tá ok? Pega o valor das férias, divide-se por 12, multiplica pela quantidade de meses que ele trabalhou, tá bom? Espero ter esclarecido algumas coisas sobre esse tema tão relevante e tão abrangente. Caso restando dúvida, pode perguntar aqui embaixo que será um prazer esclarecer a vocês, tá bom? Grande abraço.